Eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16, este versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13, estas palavras de Paulo: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Que palavras, queridos irmãos. Nosso tema nesta manhã é a necessidade de discernimento, a necessidade de discernimento espiritual. Tenho pensado e considerado nessas últimas semanas, observado alguns acontecimentos no meio cristão em nosso país, e chegado à conclusão, é claro que você também deve ter chegado a isso, que muitas das dificuldades do mau testemunho que nós temos visto em nossos dias em igrejas, está relacionado a uma falta de discernimento espiritual, de discernir a realidade à luz da palavra de Deus. E o meu desejo nesta manhã é tocar nesse tema tão importante: discernimento e vigilância espiritual. Veja esse versículo de número 13, está tudo aqui. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O termo aqui é vigiai, é um termo muito forte no grego, e a ideia é de estar atento, reunir os teus pensamentos. Quando você está em um dever ou esperando por alguma coisa, você deve estar atento, mas os teus pensamentos se dividem por todos os lugares, e a palavra é: reúna esses pensamentos, desperte, coloque-se em sua postura. Você é um soldado, você está de plantão e de repente você começa a tosquenejar, a pensar sobre tantas coisas, esquecer de observar ali os pontos de atenção, de alarme, o que quer que seja. De repente você volta aos sensos e se porta varonilmente. Essa é a ideia. Mantenha-se atento, vigie, esteja acordado. Bem, Paulo dá esta declaração depois de todas estas palavras aqui no livro de 1 Coríntios, e há muita coisa, muito ensino, muita doutrina. Então ele conclui dizendo: meus irmãos, para tudo isso aqui é necessário estar vigilante. Nós não podemos simplesmente abaixar a cabeça, atentar para as coisas que nós estamos fazendo e esquecer o que está acontecendo em nossa volta. Assim, vigiai, estai firmes na fé, e uma postura séria e necessária. Bem, mantenha a segurança, mantenha a proteção daquilo que você está cuidando, esteja atento, esteja vigilante à responsabilidade que está diante de você, ao chamado que está diante de você dado por Deus. Nós não podemos seguir pela vida cristã desatentos. Nós não podemos nadar pela maré sem estar atento ao que está acontecendo. Esse é o chamado, esta é a ideia aqui diante de nós. Bem, mas antes de continuar, eu gostaria de mostrar a força desta palavra trazida por Paulo aqui. Ela acontece muitas vezes no Novo Testamento. O vigor, a força, a ideia do que é estar vigiando. Abra comigo em Mateus capítulo 24, veja o versículo 42. Nós leremos vários versículos em Mateus. Mateus 24, versículo de número 42. Ouça essas palavras. Mas considerai isto, são palavras do Senhor Jesus: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. São palavras do Senhor, e o contexto aqui é o retorno do Salvador. O contexto aqui é a necessidade de vigilância para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará a qualquer momento. Esteja atento, diz o Salvador. Permaneça vigilante. Veja o capítulo 25, versículo 13, novamente esta palavra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esteja atento. Você sabe que o Salvador está para retornar. Ele pode entrar no tempo e no espaço a qualquer instante. Desperte. Esteja atento para o teu dever, para a obra que o Senhor te deu. O que você está fazendo? Você é um crente em Jesus. Tem vivido como um crente, cumprindo os teus deveres, se preparando para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia, esse é o termo. Veja o capítulo 26, mais uma vez, o versículo 43, o mesmo termo. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Os olhos dos discípulos estavam pesados. Há um contexto diferente aqui, não é? Veja o versículo 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tudo começa aqui. Você se recorda? Próximo da crucificação do Salvador, ele
reunido com seus discípulos, ali naquela sala superior, não é? Naquela câmara superior, a ceia do Senhor, adorando ao Pai juntos, como que uma despedida do Salvador por algum tempo dos seus discípulos. Então eles vão para o jardim do Getsemane. E ali o Senhor deixa eles em um determinado lugar, 3 dos seus discípulos vão com ele, ficam em outro determinado lugar, e o Senhor vai a uma distância de um tiro de pedra. Tiro de pedra é a força, a distância que uma pessoa consegue lançar uma pedra. E ali ele se prostra diante do Pai para orar. E ele diz: permaneçam aqui vigiando comigo. E ao terminar a sua oração, versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Bem, o que nós temos aqui no espaço de 3 capítulos é o Senhor exortando os seus discípulos quanto à vigilância em referência ao seu retorno a este mundo. E no Getsemane, vigilância em oração juntamente com Ele. Assim, esse é o sentido dessa palavra, esta ideia. Uma palavra sempre trazida pelo Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos: estejam atentos, estejam vigilantes. E Paulo, ele conclui aqui esta carta aos Coríntios com a mesma declaração. Mas os discípulos, eles não vigiaram, eles adormeceram. Eles estavam debaixo de um momento, de um período de intensa pressão espiritual, certamente. Aquelas horas no jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo sangrou aquelas grandes gotas de sangue, certamente havia, se eu posso colocar neste termo, uma pressão satânica de tentação. Eles estavam exauridos, assim por dizer. Era o momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo, o momento culminante de toda a história do universo. E isso estava a ponto de acontecer, que o Salvador iria entregar a sua vida por todo o seu povo. Mas depois deste episódio, depois da ressurreição do Salvador, eles pensaram a respeito disso, eles consideraram juntos, e eles disseram: nós não vigiamos, mas nós iremos vigiar daqui em diante. Em nosso ministério apostólico, nós estaremos vigilante contra os lobos, vigilante contra a velha natureza, vigilante contra toda maré e vento de erro e de heresia que irá tomar a igreja. Eles se tornaram vigilantes, meus queridos amigos. E essa é a ideia para nós também, se portarem firmes, com valor, até o retorno do seu Senhor e Salvador. Bem, eu tenho certeza que nós aprendemos muito com estes incidentes na vida dos discípulos. São profundas lições para nós. Mas volte comigo ao nosso texto em 1 Coríntios capítulo 16. Aqui está a palavra: vigiai. É um comando do Senhor através de Paulo. Veja o versículo: vigiai, estai firmes na fé e a postura necessária para isso. Bem, ele traz essa exortação, e é sobre isso que eu gostaria de considerarmos nesta manhã. Aqui estamos nós, à beira do retorno do Senhor Jesus Cristo, certamente muito próximo. Nós não estamos mais no capítulo final da história. Este capítulo ele foi iniciado com a ressurreição de Cristo. Nós estamos nas últimas páginas do final. Meus irmãos, eu não posso, nem devo, nem irei marcar a data, mas é muito difícil crer que o Senhor não retorne nos próximos 25, 30 anos. Não estou marcando data. Mas quando você conhece a palavra de Deus e observa os sinais dos tempos e vê o que está acontecendo, o Senhor nos surpreenderá em breve. Ele está para vir. E o nosso chamado diante desta verdade é vigiai, vigilância. E nós temos tanto pelo que vigiar. Bem, há uma tendência em cada um de nós em reduzir a marcha na vida cristã, em reduzir a marcha em nossos deveres espirituais, dormir um pouco na vida cristã, se desligar um pouco da obra do Senhor, dos meus deveres para com Deus e a sua obra. E cada um de nós aqui nesta manhã está sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu acho que por um número de razões isso pode acontecer. Deixe-me dar uma razão. Bem, você desfruta aqui na igreja da comunhão com o povo de Deus, em uma igreja bíblica, uma igreja que busca ser sã na palavra de Deus. Então talvez você seja tentado a pensar da seguinte maneira: aqui há pessoas sacrificiais, sérias, que se dedicam à obra do Senhor, que se sacrificam para honrar a Cristo e levar o Evangelho, cuidar e edificar a igreja. Bem, então eu não preciso estar alerta,
porque eu sei que esta igreja ela é séria, que o povo de Deus aqui está atento ao serviço do Senhor. Eu não preciso ser vigilante, não é para mim essa função. O pastor estará vigilante, eu confio nele, aqueles irmãos estarão vigilantes para o que acontece, mas eu vou seguir a minha vida, adorar, fazer o que eu puder e tocar a minha vida aqui neste mundo. Você percebe? Há uma tendência, sim, em cada crente. O perigo de estarmos em uma igreja que busca honrar o Senhor e relaxarmos e facilitarmos não é para nós mesmos. Deixe-me dar um exemplo puéril, mas você entenderá. Eu me recordo há muitos anos atrás, em uma igreja, e o pastor tinha 2 filhos adolescentes, e o pastor estava dando um determinado exemplo e comentou a respeito dos seus filhos. E ele disse o seguinte: esses meus filhos, eles estão muito reclamões. E a minha esposa prepara o almoço está lá, e bem feito, e põe os pratos na mesa, e eles dizem, contrafilé de novo. Você percebe? Acostumado com contrafilé. Isso pode acontecer conosco. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra de Deus exposta, a sentar com irmãos sérios, a ter bom aconselhamento, a observar o povo de Deus servindo e nos tornarmos mal acostumados com coisas maravilhosas e boas e incorrermos num risco tão perigoso de tomá-las como coisas comuns e corriqueiras. Não, queridos irmãos, não permita que isso aconteça. Jamais. O Senhor nos tem abençoado como igreja. Nós devemos estar vigilantes a essas tendências. Será que eu tenho diminuído a marcha? Será que eu tenho deixado de ouvir a palavra de Deus e seguido em meu discipulado? Eu tenho me acomodado de alguma maneira. Bem, o pastor vigiará, aqueles irmãos vigiarão, eu estarei tranquilo. Mas, queridos irmãos, nós temos um inimigo. O diabo é o inimigo. E ele é real, e ele existe. Ele é tão real quanto nós aqui, tão consciente, apercebido das coisas, e muito mais do que nós. E Satanás, ele é o mestre da sutileza. E quando nós menos esperamos, nós menos imaginamos, então Satanás, em uma igreja, por exemplo, ele começa a plantar discórdia, a plantar desconfiança, a agitar as águas de alguma maneira e a insuflar talvez o orgulho e descontentamento em pessoas instáveis e acender o atrito. Ele é muito astuto. Ele nunca para de agir em uma igreja e na vida do crente. E ele começa a sugerir à mente do povo de Deus ideias, ensinos e práticas que não são bíblicas, que não são sãs. E desta maneira trazer distração para a obra do Senhor e desviar a atenção do povo de Deus da adoração e do serviço ao Senhor. Isso tem acontecido muito, muito ao longo da história em muitas boas igrejas. Ou Satanás está tentando pessoas na igreja, fomentando algum tipo de descontentamento. Só filé mignon de novo? Só ir para o ponto de ônibus e trabalhar isso, aquilo? Porque a gente não pode fazer isso e aquilo mais, e transformar isso aqui em um ambiente mais de entretenimento. E qual o problema de trazer essas coisas para a igreja? Tem tantas igrejas fazendo isso, e por que não? E aquilo mais. Cuidado, meu querido irmão. Esteja atento. Nós estamos vigiando, nós estamos atentos ao que está acontecendo em nossas mentes. Estamos sendo tentados com certas ideias. Para que trabalhar tanto? Para que servir ao Senhor com sacrifício? Eu vejo tantas igrejas e as pessoas vão no culto à noite. É tão bom, elas dormem o dia inteiro, fazem suas coisas, estão cheias de energia para ir no culto à noite, etc. Por que não fazermos da mesma maneira? Para que este ativismo? Para que tanto serviço ao Senhor? Isso já passou por tua mente? Alguma coisa se levanta em tua mente desta maneira? Nós estamos vigiando, nós estamos atentos a estas coisas. Bem, eu posso dar exemplos vários de igrejas que caíram seriamente de seu patamar de serviço, de zelo e de instrumentalidade no reino de Deus. Muitas igrejas onde práticas, ideias foram introduzidas sutilmente no corpo de Cristo e como um fermento levedou toda a massa. Decisões foram tomadas e ninguém estava vigiando. E o resultado foi absoluta calamidade nessas igrejas. Eu já tenho mencionado este exemplo porque eu vi à primeira mão. Nós lemos muito a respeito do grande pastor
Dr. Martin Lloyd Jones, e a igreja congregacional na Capela de Westminster, ele no centro de Londres, uma igreja muito influente na primeira metade do século XX. E um pastor muito conhecido, após a sua morte, muito do seu material foi publicado. Era uma igreja cheia, imensa, milhares de pessoas ali, todos os domingos, durante a semana, ouvindo a palavra de Deus, adorando o Senhor. Mas aquele famoso pastor chegou próximo do final do seu ministério, estava enfermo, precisou se aposentar, um ministério notável exercido por ele ali por muitas décadas. E ao sair da igreja, a igreja então chamou um pastor, e esse primeiro pastor não ficou muito tempo ali, e depois chamou outro pastor, mas os oficiais daquela igreja não estavam vigiando. E veio um norte-americano, ele era membro, veja só, da igreja dos Nazarenos, uma igreja pentecostal, hippie. Não era calvinista em nada, aquela igreja era um bastião do calvinismo, uma coluna do calvinismo na Europa. E eles trouxeram um homem semi-pentecostal que não tinha nada de calvinista, não cria na soberania de Deus em todas as coisas. Então ele começou a ensinar uma coisa, depois outra coisa, errada, é claro, e algo contrário às verdades da palavra de Deus e tudo que tinha sido ensinado ao longo dos anos, e as pessoas começaram a notar isso. Mas sabe o que elas fizeram? Elas começaram a sair da igreja. Ia sair, e 10, e 100, e 200, e 500. E depois de 20 anos, eles chamaram então outro pastor, depois de 20 anos, aquela igreja se tornou um dos piores exemplos de neopentecostalismo em toda a Inglaterra. E eu estive lá várias vezes, porque eles têm uma livraria para adquirir material do Dr. Lloyd Jones, e algumas vezes eu fui ao culto, porque um colega de residência sempre insistia que eu fosse, ele era membro lá, e me levou um dia numa sexta-feira, e quando nós chegamos lá, na parte de trás assim, da igreja, um salão muito grande, as pessoas estavam dançando salsa, e tinha um professor no palco, com aquelas roupas coladas, microfonezinho assim, dançando salsa, ensinando. E eu fiquei atordoado e fiquei sem saber o que fazer, e o pastor estava lá em pé, do lado ali, bem jovial, e me aproximei dele, no meu pouco inglês na época, perguntei, para que é isso aqui, pastor, em linhas gerais? Isso é uma maneira de nós atrairmos a comunidade. Nós temos aula de salsa, isso atrai as pessoas para cá, e depois a gente tenta, de alguma maneira, trazer a palavra para eles. Você percebe isso? Durante o culto, músicos profissionais contratados e pagos. Não eram da igreja, foram contratados e pagos para tocar ali uma música fantástica, belíssima. E as pessoas tremiam, e alguns entravam em êxtase. Eu lembro de uma moça, descendente de africana, sentada ao meu lado, ouvindo a música, e ela tremia, não conseguia mais se controlar, e alguém segurava a mão dela, e ela começava a tremer também. Queridos amigos, pense sobre um lugar como aquele, onde as gloriosas doutrinas da fé foram proclamadas com poder. Uma igreja naquele estado, não é horrível? Por que isso? Porque o povo de Deus não estava vigilante, não estava vigiando as coisas que estavam entrando ali, as conversas uns dos outros, as novas ideias, as novas questões que estavam invadindo a igreja. E aqui está um exemplo, eu posso lhe dar muitos outros exemplos. Uma igreja onde minha mãe cresceu, batista em Goiânia, igreja fiel, mas que aos poucos, nos anos 80, um pouco antes talvez, começou a dar espaço a certas ideias do pentecostalismo. Era uma igreja séria, e de repente adoração contemporânea, mais instrumentos e emoção, e as pessoas começam com aquela coisa de querer tocar o éter, deixou de ser a mente na palavra, uma adoração em espírito em verdade, e aos poucos emocionalismo, e um grupo de 3 ou 4 pentecostais entraram ali com suas conversas de cura e libertação, e a igreja foi contaminada, e as pessoas, no lugar de combater isso, começaram a sair. Vou procurar uma igreja mais séria. Muito bom, mas por que não combater estas coisas em tua igreja? E o resultado é que essa igreja foi tomada, caso muito triste, na verdade, esvaziada. Os pentecostais tomaram conta, tornou uma igreja pentecostal, também não deu certo aquela igreja, ficou um só homem, e ele conseguiu passar todo o patrimônio, o prédio da igreja e tudo mais para o nome dele. Vendeu, comprou um apartamento, e hoje a Convenção Batista está lutando para tentar reaver o patrimônio. E o patrimônio está lá, pertence a uma igreja neopentecostal, que também faliu e agora virou uma academia de ginástica.
Você pode passar lá e ver. E aquela igreja, meus pais me contavam, os irmãos pegaram tijolo no carrinho e faziam a massa e subia e sangrava e suava no sol. Construíram o prédio, porque já existia uma igreja lá. Por quê, queridos? Isso é um de muitos e muitos e muitos casos, porque a igreja não estava vigilante. Eu estou numa boa igreja, eu não preciso estar vigilante. Essa é uma das razões. Mas há muitas outras razões que levam as pessoas a diminuir a marcha, em sua vigilância. Às vezes, nós perdemos o senso da ferocidade de Satanás. Já percebeu isso? Nós saímos do pentecostalismo, que era só diabo, 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 Satanás, Satanás, ele faz tudo e é culpa dele para eu pecar. E nós percebemos que não é assim, necessariamente. Que nós não temos que estar debaixo do terror e do temor, e nós nos sentimos muito alegres, e de repente, nós nos esquecemos que ele é real, ele não desapareceu, e ele é feroz, e ele opera para derrubar. De muitas maneiras, ele vigia à noite por oportunidades, ele entra nas igrejas, ele traz pessoas erradas, ele causa o maior estrago possível que ele puder. E ele tem feito isso, porque o povo de Deus não tem estado vigilante. E às vezes, mesmo a maneira como nós realizamos a obra do Senhor, nós devemos considerar. Porque no lugar de confiar nos métodos do Senhor, que é confiança na sua palavra, nos seus métodos, pregar o evangelho de uma maneira simples, sem rodeios, sem mímica, sem teatro, sem emocionalismo para dominar as pessoas, e ir e bater nas portas e nos pontos de ônibus e levar o evangelho de uma maneira direta, olho com olho, coração com coração, alma com alma. Muitas igrejas começam a dar lugar a métodos e técnicas e estratégias segundo a sabedoria humana. Bom, agora aqui a tecnologia 4.0, e nós temos que trazer alguma coisa, porque isso é o que há de mais importante no mundo dos negócios da empresa. Nós temos que trazer isso para a nossa igreja. E agora nós temos o coaching, não é, que transforma pessoas em pessoas mais firmes, mais assertivas. Assertivas quer dizer que dão ordem, que comandam, não que acertam. Não é? E nós temos que trazer. E veja esse negócio de um púlpito, isso é tão tradicional no meio, as pessoas sentadas em fila. Ninguém aguenta mais isso, ninguém vai mais nada. Tira o púlpito, deixa só o palco, põe preto, tira tudo que parece igreja, isso vai atrair as pessoas. E sabe o que? Os vizinhos não estão vendo? Vamos fazer uma enquete, vamos fazer uma pesquisa e perguntar às pessoas na vizinhança: o que você gostaria de ver numa igreja para você ir lá? Eu gostaria de ver uma banda de forró. Se tiver uma banda de forró, eu vou lá. Eu queria que tivesse um curso para mim, lá um curso de desenvolvimento e minha capacidade. Vamos colocar ali. E o que quer que seja. Isso existe, eu não estou inventando aqui. Isso é chamado método da igreja com propósito, de um homem chamado Rick Warren. Então traz todo tipo de coisa para a gente trazer as pessoas para a igreja vai crescer, não é? E você vê o resultado dessa catástrofe nos últimos 25 anos. É terrível, queridos amigos. Distrações, a falta de fé na palavra de Deus. Outras vezes eu penso que este é o problema mais sério diante de nós, nestes dias. Há esse grande problema de não só ver, mas seguir, acompanhar certas pessoas populares no meio evangélico reformado pela internet. Acompanhar, está sempre voltando a acompanhar, ver uma coisa ou outra. Mas e se o diabo influencia uma dessas pessoas? Bem, lá se vai com ele uma multidão de pessoas, porque ele sempre faz isso. Ele é inteligente, ele é esperto. Ele percebe uma pessoa e ele vê que essa pessoa ela não é enraizada, mas ela tem um grande carisma, um grande potencial de reunir pessoas. Ele deixa a massa crescer. Quando tem um monte de gente ali em torno da pessoa, então ele aproveita aquele aspecto da vida dessa pessoa que não era sério, não era enraizado, e causa um estrago no ministério dele, na pregação dele, introduz erro. Então não vai ser um pouquinho de gente, um monte de gente que é levada para o erro. É assim que ele tem feito, meus irmãos, ao longo das décadas. E aí está o grande problema, né? Sim, é um bom homem aquele pregador. Tem desenvoltura, frases de efeito, um crente fiel, crê, na verdade, nas doutrinas da graça, mas me parece que ninguém checou a fundo o que ele crê sobre isso. Já percebeu? Então, todos os tipos de coisa, e às vezes, falta ao povo de Deus estar alerta. Falta ao povo de Deus estar alerta. Bem,
pelo que nós vigiamos? Quais são as coisas que nós devemos estar alerta e vigiando? Bem, nós devemos vigiar doutrina, ensino e prática. É isso que nós devemos vigiar. Doutrina, ensino, prática. Quais são as novas ideias, as novas práticas, os novos movimentos que estão entrando gradativamente nas igrejas? Dando um passinho para dentro, mais um passo para dentro. Quais são as novas ideias no nosso momento, nossa geração, que estão entrando? Sendo introduzidas por bons homens carismáticos nas igrejas. Ou por certas igrejas e certos ministérios influentes, não é? O que eles estão trazendo? Você percebeu isso? É uma tendência no Brasil, de copiarmos muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa, economicamente falando, essa postura muito forte, né, de empreendedorismo. Isso é muito bom para a economia. Mas essa mentalidade entra nas igrejas. Então, cada pastor que criar o seu próprio ministério pessoal, individual, com sua logo, com seu nome, com seu livro, com seu etc, sua frase. Já percebeu? São dezenas. Essas coisas são trazidas para o Brasil de montão. Não é? Mas muitas vezes há ali dentro sêmen do erro, de uma doutrina errada, de uma doutrina não bíblica que vai distrair o povo de Deus, se não destruir a igreja, vai distrair por muitos anos a igreja, ou dividi-la. Nós estamos atentos a essas coisas, novas ideias. Queridos irmãos, cada um de nós possui uma responsabilidade de vigiar essas coisas, de estar atento. Não é responsabilidade apenas do pastor. O pastor ele vai fazer o trabalho, ele vai estar vigiando. Isso é responsabilidade de toda a igreja, todos nós. Defender a verdade, defender a doutrina, defender a maneira como nós temos feito as coisas no reino de Deus, porque nós tiramos isto da palavra de Deus. Doutrina deve ser defendida, protegida, guardada. Deve ser guardada, deve ser defendida. Nós devemos conhecer o que nós cremos, ser claros no que nós queremos. Então, vigilantes. Você conhece as doutrinas da fé, você está enraizado nelas, você sabe o que você crê, você pode defendê-las diante de um ataque. Nós também devemos ser vigilantes em nossa vida pessoal. O que eu estou fazendo, gastando o meu tempo com coisas que são somente para o meu prazer e benefício? Nós temos que ter grande vigilância sobre isso. O que eu estou fazendo, gastando tanto tempo só com coisas para o meu próprio prazer e benefício? E aí vários desejos se levantam, não é? Projetos que nos roubam tempo. E mesmo boas coisas boas e frutíferas, mas que de alguma maneira tomam o tempo do reino de Deus, e nós somos comandados por nosso mestre a buscar primeiro o reino de Deus. Que coisas estão nos afastando desse propósito, objetivo? Nós vivemos hoje um tempo de intensa informação, é até cansativo, não é? Parece que você tem que dar atenção a uma miríade de coisas. Você não consegue mais focar em certas coisas. Tudo te chama atenção, você tem que verificar isso, verificar aquilo. E nunca foi tão fácil como agora desperdiçar uma fatia gigantesca de nosso dia com certas coisas, informações, e às vezes informações de pouca utilidade, ou fazendo coisas de pouco proveito. Bem, as coisas deste mundo, elas nos atraem grandemente. Né? Nós precisamos vigiar e sermos sérios em nossa atitude. Há tantas possibilidades de entretenimento, tantas possibilidades de lazer, coisas boas. Veja a internet, quantas coisas boas há também na internet, quantos documentários, quantos programas de estudo científico e material disponível, e você pode ser dominado de pular de uma coisa para outra e de outra para outra, e você diz, não, naquele horário eu vou parar sim, e já passou mais uma hora e você não parou, e você não orou, e você não ligou, não evangelizou, não trouxe a igreja, você não está, e você está cansado para servir a obra do Senhor. Você está sendo vigilante e sério consigo mesmo. Portai-vos varonilmente. Pegue as rédeas, está vigilante? Então pegue as rédeas do desperdício de tempo. Nós precisamos ser sérios com nós mesmos, não permitir que essas coisas nos engolfem, não é? Nos prendam e tomem conta das nossas mentes. E nós temos que vigiar outra coisa, meus queridos irmãos, eu penso que isso aqui é crucial. Nós temos que vigiar as nossas associações.
você ouve de um pastor na internet ou na televisão, é um bom pregador, é uma pessoa bastante tradicional, levanta a bandeira do calvinismo, por exemplo, estou ilustrando. Mas você tem visto isso? É um pregador que talvez pregue com vigor, sinceridade, uma pessoa talvez que confronte o erro. Mas veja, esse pastor, ele tem más associações. Significa dizer que ele não crê no chamado para a separação do erro. Esse pastor, ele crê no ensino chamado continuacionismo. Ele não crê no ensino chamado cessacionismo, que os dons de sinais e os dons revelacionais cessaram no período apostólico. Não, ele mantém a bandeira, e isso há muitos e muitos hoje em dia no meio reformado, ele mantém a bandeira do continuacionismo. E aos poucos você começa a descobrir certos traços pentecostais, não é? Buscando um avivamento pentecostal, e você ouve conversas do tipo, oh, como maravilhoso é ter a doutrina ortodoxa com fervor pentecostal junto. Isso seria fenomenal, fantástico. Isso mesmo, nós precisamos dessas coisas. Não há fervor com a verdade. Será que o fervor se separa da verdade? Nós precisamos importar algum produto artificial para trazer fervor ao nosso conhecimento e dedicação à verdade. E você ouve essas coisas, as pessoas não parecem vigiar e dizem, esse homem é um pentecostal no coração. Ele é um continuacionista. Eu me refiro a essas doutrinas nocivas, queridos irmãos. Ele é um continuacionista. E veja, ele prega muito bem, mas observe o estilo de música na igreja. É aquele estilo de música emocionalista, artificial, para criar um ambiente muito emocional. O estilo de música contemporâneo é o estilo de música pentecostal, porque foi o pentecostalismo que trouxe a música do mundo para dentro das igrejas, nos anos 60. Está ali um homem que crê nas doutrinas da graça, que afirma as doutrinas da graça, mas tem certas associações com pessoas que não creem, ideias que não são bíblicas, e tudo mais. Então ali está, e você começa a apreciar esse pregador, é um bom homem, claro, mas por causa da má associação, logo você está sendo atraído por aquelas mesmas coisas. Mesmas coisas. E esta é a maior fonte de influência do erro em igreja em nossos dias. Pessoas que estão em cima do muro, líderes e pastores que estão em cima do muro. E claro, se você quer atrair uma grande multidão, esta é a melhor técnica. Ser dúbio, não ser claro no que você crê, tentar agradar fulano e beltrano. É óbvio, se você é um pastor, se você é um líder que está nisso aí, com o desejo de promover a sua causa, embora com o desejo de levar o evangelho, etc., mas promover o seu pessoal ministério, a sua pessoa, naturalmente você irá transigir com a verdade, transgredir com a verdade. Você deixará de falar coisas importantes e você não fechará o olho para outras coisas. Por quê? Porque para ter uma grande multidão, eu não posso sair ofendendo assim por dizer todo mundo, né? Eu preciso permitir. Então, veja comigo, se eu fosse um líder, desejasse ser um líder, que tivesse um grande nome nesse país, as pessoas me admirarem, eu puder assinar meus livros e estar com meu rosto ali em todo lugar, o que eu faria? Eu pensaria comigo mesmo, bom, eu preciso sair desse arraialzinho pequeno, minúsculo, de pessoas sérias, reformadas, eu quero alcançar, fazer o melhor bem possível para mais pessoas. Então está tudo bem transgredir, transigir um pouquinho a causa. E eu vou dizer que tanto faz, né? O cessacionismo não é bem assim. Essas pessoas, elas têm a sua maneira de adorar a Deus e de experimentar o Espírito Santo. Veja, tantas coisas difíceis na Bíblia, Ezequiel e suas visões mirabolantes, e isso e aquilo, tudo bem, que não vamos atacar. Eu vou atacar aqueles que atacam contra isso. Está tudo bem, mas a Bíblia não ensina com clareza batismo por imersão. Pode ser imersão, pode ser na água. O importante é que seja com água, não seja com todinho. O importante é imersão. Perdão, o importante é água. E aí você já quebrou duas doutrinas importantes. Mas veja, há coisas secundárias e primárias. Sim, de fato, não estão ligadas à salvação. Você já percebeu o estrago que posso trazer na igreja? Eu vou dizer então o seguinte, porque a maioria das igrejas adora a música do mundo ali dentro, né, o estilo contemporâneo. Eu vou vir com uma ideia muito inteligente, eu vou dizer assim, sabe? Essa é a minha estratégia. Meus irmãos, vamos parar de criticar
Porque música é neutra. Música não tem linguagem, não é? Então, tanto faz se é o pagode, se é o samba. Você percebe? E fazendo isso, as pessoas falam, olha, mas que homem bacana. Sabe que esse povo reformado era tudo ranzinza? Não, olha aí, que bacana. Pessoa ótima. E aí ele consegue uma fatia deste grupo, uma fatia daquele grupo, uma fatia e um monte de gente seguindo. Isso é normal, isso é antiguíssimo. Se você deseja ter uma proeminência e produzi-la, então você necessariamente precisa transigir com a tua postura, com aquilo que você crê. Senão você não vai a lugar nenhum. Mas nós estamos discernindo estas coisas, que nem tudo que diz reforma e põe ênfase, e põe as doutrinas da graça é de fato reformado. Nós temos observado a igreja desses pregadores, como é a adoração ali, é um povo que serve ao Senhor, a santificação. E que tipo de coisas da cultura este homem está bebendo? Ali, reverente, pregando a palavra de Deus, mas ali ama o rock and roll e todo tipo de coisa nociva da sociedade e todo novo modismo que dá ibope começa a aparecer. Se o modismo no momento é alguma coisa referência à política, então eu vou falar só sobre política. Todo mundo vai vir me olhar. Agora o negócio é arma, então eu vou começar a pôr foto minha no clube de tiro. O novo modismo é aquilo. São homens que estão pulando daqui para lá, eles têm que acompanhar a maré para manter a sua atenção. Será que nós discernimos essas coisas, meus irmãos? O objetivo não é ser sarcástico, mas despertar os irmãos para essas verdades. E assim, foi por isso que muitas igrejas e denominações entraram em colapso. Personalidades bastante atrativas, com 90% de verdade, e ao mesmo tempo associada a uma ideia, um hábito profundamente errado. O estrago vem por ali. Nós devemos nos perguntar o que aquele pregador crê sobre isso, e sobre isso, e sobre isso, e sobre aquilo. Como ele encara a questão da música na igreja? Como ele encara a questão do evangelho? Ele consegue discernir e firma-se nisso que o evangelho é uma doutrina específica que deve ser sempre pregada, continuamente. É claro a respeito disso. O que ele entende sobre membresia? Somente pessoas salvas ou qualquer um que deseja se tornar membro? O que ele entende sobre isso? O que ele pensa sobre isso? É isso importante para ele? São as perguntas que nós devemos fazer. E talvez nós tenhamos que nos afastar de alguns pregadores populares, porque a minha saúde espiritual é mais importante. E nós precisamos valorizar a verdade, não transigi-la. Valorizar a herança que nós recebemos também. Práticas bíblicas que foram testadas pelo povo de Deus por séculos e séculos e séculos. Meus irmãos, você está vigilante? Volte ao nosso texto mais uma vez. Ele diz, vigiai, estai firmes na fé. A ideia de estar firme é estar estacionado, mas não de maneira inerte, firme na sua posição, no sentido de um navio de guerra ali estacionado. Ele está pronto para sair. Essa é a ideia do grego, estar firme. Como árvore, não é que é profundamente enraizada, nós somos acusados de sermos radicais e fundamentalistas. É claro que nós somos. Somos radicais. Essa é a ideia. Se você não possui uma raiz, e radical vem de raiz, você é uma árvore que quando vier um vento de doutrina, você vai ser levado embora. Você tem que ter raiz. Mas é claro, a árvore ela é flexível, ela vai até um ponto e volta, não é? Mas se ela for mais, ela quebra. Precisa ser raiz. Fundamentalista é ter fundamentos. Bem, estai firmes. Tome uma posição clara e certa na doutrina. Essa é a ideia. Esteja firme no que você crê. Esteja pronto a permanecer nela quando você for atacado por um baque. Não se mover. Logo haverá uma nova onda de ideias tentando te afastar, outros caminhos, e há pessoas que querem nos levar a outras posições o tempo todo tipo de influência. Você precisa estar vigilante. Você está firme na doutrina, você a conhece. Firme na fé. Você viu a palavra fé aqui? O que ele quer dizer por fé? Fé aqui significa o conjunto da nossa crença, doutrina. Esteja firme na fé cristã bíblica e não seja levado. Vigiai, estai firmes na fé, na doutrina. Fé como sinônimo de doutrina.
Bem, deixa-me perguntar, você está firme ou enraizado na doutrina bíblica? Você conhece o que você crê? Você sabe por que você crê e está firme nessas coisas? Ou para você tudo uma questão de ir para a igreja, adorar a Deus na igreja, ouvir uma boa mensagem, mas você conhece aquilo que você diz crer? Assim, não é de surpreender quando você ouve de alguém que está num movimento completamente diferente do que ele tinha aqui. Não pode pular de um extremo para outro. A razão está aqui. Não estava vigiando, não estava firme. Não sabia exatamente o que cria. Uma das razões da queda de muitas igrejas para o neopentecostalismo e seitas foi essa, que a geração anterior sabia muito bem o que cria, mas deixou de ensinar o povo de Deus os porquês, por que nós fazemos isso dessa maneira. Então aquela geração que veio na sequência, porque não aprendeu os porquês, apenas sabia porque era repetido e fazia parecer bom, logo que ela foi embora, a próxima geração parou e falou, no vácuo, no vazio de ensino, de doutrina, se perguntou, mas peraí, por que a gente tem que seguir esses modelos? O tempo mudou, vamos fazer as coisas diferentes. E o resultado é o que você vê hoje. Você está firmado na doutrina, firmado na fé, conhece as verdades. Você, por exemplo, conhece com clareza o que a palavra de Deus ensina sobre o Espírito Santo, ou tudo que está na tua mente é uma miríade de ideias sobre isso. Há uma doutrina clara, bíblica, do Espírito Santo em tua mente. Você pode encarar as coisas e discernir, olha, isso está de acordo com a palavra, isso aqui não está, a Bíblia não ensina isso. Você tem clareza, uma das doutrinas mais importantes de nossos dias, por conta da confusão que há, como o Espírito opera, o que ele faz e o que ele não faz, ele não irá fazer, o que ele se determinou a fazer. Você está firme nisso? Você conhece, crê a fundo? Está claro em tua mente porque a adoração bíblica deve ser assim, que a adoração em espírito e em verdade está claro em tua mente, ou tanto faz para você estar numa igreja que adora de uma maneira viva, reverente, ou está na maneira em que você pode dançar e tremer, e qualquer tipo de instrumento e coreografia, você entende a doutrina, o ensino, a palavra de Deus. Você sabe o que significa santificação, como a santificação opera, e você já aprendeu o que é mundanismo, para não ser levado por pessoas que vêm na internet aí, com autoridade reformada, e leva o crente marcha ré para todo tipo de coisa mundana, por certos argumentos interessantes. Você sabe o que é verdadeira santificação, você entende a diferença entre mundo e mundanismo, você está firmado para vencer estas coisas. O que é a igreja? Qual é a doutrina do evangelho? Como o evangelho deve ser pregado? Se eu não sei, como é que eu posso discernir se ele está sendo pregado naquela igreja, naquela ou não? A doutrina de Deus, a doutrina da igreja. Você conhece as exigências de Deus? Pelo menos você sabia que Deus tem exigências para cada crente, das quais Ele nos tomará conta? Queridos irmãos, se nós não estamos enraizados, logo nós seremos levados. Mesmo congregando em uma igreja bíblica sã, isso pode acontecer. Nós não estaremos satisfeitos, nós não apreciaremos a verdade que as pessoas fazem se nós não entendemos, estamos firmados. Assim esta palavra para nós: vigiai, estais firmes na fé dos eleitos de Deus, a fé, doutrina, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Entregue, está aqui. Se ela for entregue, ela tem um limite, não é? Você pode conhecê-la, ela não é infinita. Você pode conhecê-la, entendê-la, guardá-la, se firmar nela. Ela foi entregue para ser amada, conhecida e defendida. Portai-vos, diz ele, varonilmente. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente. A ideia aqui é, em todo tempo, se porte como homem, varonilmente, essa ideia. Mas talvez alguma irmã aqui se sinta de lado, sentindo que somente homens podem ser usados como padrão aqui nessa questão de destemor, mas não, claro que não. Porque muitas vezes irmãs, mulheres salvas, são tremendos exemplos nessa questão. E com muita frequência, vejo você,
Você observa irmãs sendo mais fortes do que homens na defesa, na continuidade, na verdade. Essa é uma realidade, meus irmãos. Mais sensíveis à proximidade do problema para lidar com ele. E dão um passo inicial, muitas vezes, para não permitir que isso entre na igreja. Mas a ideia da figura tem em vista o papel do homem. Por quê? Porque ele precisava defender a casa, não é? Contra os animais, e ir para a guerra, contra animais selvagens. Essa é a ideia de varonilidade. Comporte-se de tal maneira, ele diz isso para homens e mulheres, comporte-se de tal maneira nessa questão que você tome uma responsabilidade individual para vigiar. Seja você um irmão ou irmã firme, vigoroso, vigorosa, defendendo a fé. É hora de acabarmos com essas coisas, meus irmãos, de transigirmos a verdade simplesmente porque nós achamos, olha, mas que pessoa tão bacana. Sim, nós não queremos desrespeitar a ninguém, mas nós temos que aprender a identificar o erro e a rejeitá-lo em nossas vidas, em nossa igreja. Isso é estar firme. Bem, aqui está a ideia, então. Aqui tem o papel, em vista do papel da varonilidade. Mas nós precisamos, então, estar determinados. Veja a sequência do raciocínio. Vigiai, esteja atento, pensamento reunido. Estai firme na doutrina, saiba o que está vindo na tua direção para poder discernir. Eu recebo com frequência e-mails e mensagens de pessoas, pastor, esse homem aqui, ele é bíblico, essa doutrina é bíblica. Queridos irmãos, coisas que um crente há 20 anos atrás não perguntaria. Você ouve ali por 30 segundos o material e você logo vê que está muito longe da palavra de Deus. E as pessoas não sabem dizer, porque são dominadas por frases bonitas, de efeitos, ditas de certa maneira, mas não tem nenhum cheiro de Bíblia, de nada. Ou versículos que são arrancados assim isoladamente e trabalhados de uma maneira fora do contexto. Mas não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. Portai-vos varonilmente. Bem, naquela época, nós podemos pensar em nossos dias, é claro, Paulo sabia muito bem o que estava acontecendo nas igrejas, ele escreve aos Coríntios aqui, haviam certos desafios ali. Mas eu pergunto, há fofoca na igreja? Há maledicência? Você diz a si mesmo, eu estou vigilante, eu não posso permitir isso. Isso vai trazer problemas de sabor, Satanás vai ter uma oportunidade, isso pode até afetar a obra do Senhor, o evangelismo e a adoração. Está atento a isso? Você tem esse discernimento a longo termo para dar um passo com gentileza e sabedoria e não permitir isso? Tem alguém espalhando alguma ideia esdrúxula pela igreja e tentando influenciar outras pessoas e você talvez esteja agindo de uma maneira ingênua e não percebe? Alguém espalhando literatura duvidosa entre o povo de Deus, com ideias erradas. É assim que o erro entra. Pessoas muito ousadas que entram na igreja com esse propósito. Há certos vídeos sendo compartilhados que estão influenciando pessoas ou que estão colocando uma pedra de tropeço no caminho do novo crente. Que tipo de coisa eu estou mandando? Poxa, mas que vídeo, que palavra. Você, antes de enviar, você checou quem é esse pastor, o que ele crê, como é a igreja, qual é o testemunho dele? Ou você apenas, uau, isso é maravilhoso, isso é uma frase, vou passar para fulano e beltrano. Você está vigiando, você está atento, firme na fé. Nós temos que ser assim, meus irmãos, são os últimos dias. Essa é a igreja do Deus vivo, é a noiva do Senhor. Nós estamos nos preparando para recebê-lo. Nós devemos vigiar. Alguém traz ideias que não pertencem ao que nós cremos, talvez tentando mudar a prática da igreja, influenciar outras pessoas a quebrar estas coisas ou reduzir a importância disso. Eu acho que esse aspecto é muito pequeno, muito banal. Eu vou deixar de lado. E daqui a pouco um monte de gente sendo influenciada. Na nossa igreja nós tivemos certos momentos de perigo assim. Um pequeno grupo, há um tempo atrás, queria transformar a igreja em uma associação família. Só falar sobre família, criança, família. O ídolo da família que se espalhou pela internet. Normalmente vem do meio pedobatista, não é? Por conta do batismo de bebês, aquele foco. A igreja é família. E o evangelismo e a defesa da fé. E portar-se varonilmente e avançar. Não é apenas um
Daqui a pouco vem um novo problema, isso e aquilo, que é tirado de alguma coisa que alguém viu na internet. Isso é verdade, eu vou trazer, vou conversar com os irmãos, é mesmo, daqui um grupo, daqui a pouco atrito com outro e já não tem evangelho. Você está atento a essas coisas. Satanás, ele opera desta maneira, é muito forte a sua influência nesses últimos dias sobre igrejas e sobre crentes. Ele é muito forte nessas coisas. E nós percebemos isso. Portai-vos varonilmente, diz a palavra de Deus. A propósito, varonilmente não quer dizer brutamente, não quer dizer asperamente, secamente, mas firmemente. Você pode ser inabalável, firme, sendo gentil também, não é? E é claro, há alguns momentos quando a situação ela é urgente e talvez haja necessidade de franzir a face ou de intervir numa situação com muita sabedoria e discrição para não permitir que algo vá adiante. Mas deixe-me colocar nesses termos. Você vigia o teu coração, os teus sentimentos. Há dentro de você algum sentimento errado se formando contra um irmão, contra uma irmã, e você permite que isso passe as semanas e vá aumentando, e o distanciamento entre você e este irmão vai aumentando, por alguma razão que quer que seja. Você está vigilante, Satanás irá ver essa brecha, ele irá trabalhar nisso. Daqui a pouco eu estou na casa de Deus, não olhando para um irmão, para uma irmã no serviço do Senhor. E sabe o que é pior? Eu então me reúno com o povo de Deus para colocar as minhas mãos nesses elementos que simbolizam o corpo, o sangue de Cristo, sem me examinar. Você está vigilante? Se está, tome as rédeas, confesse ao Senhor, peça perdão e dê um passo em direção a estabelecer a unidade do corpo de Cristo em amor. Nós devemos estar vigilantes em nós. Portai-vos varonilmente. Bem, se alguém, uma pessoa com quem se pode contar para realizar a obra do Senhor, é você assim, pessoa que se pode contar, nós podemos contar com fulano. Eu fui ao médico, precisava ver um endócrino um tempo atrás, e uma fila muito grande, muitos de férias, só um lá. E conversei com a senhora ali na secretária e falou, meu caso é esse, eu preciso da seguinte medicação, porque já acabou. Ele falou, deixa eu ver aqui, esse médico aqui, esse aqui é um médico que a gente pode contar. Interessante. Ele vai dar um passo a mais, ele vai receber alguém. Será que nós somos assim? Vai encaixar alguém na agenda dele, que está num momento de urgência? Será que nós somos assim, queridos irmãos? Nós estamos prontos, disponíveis. Eu posso contar com você, você pode contar comigo, com aquele irmão, com aquela irmã? Ou é sempre algo nebuloso saber se a pessoa irá cumprir a palavra, irá estar disponível? É difícil, não é, meus irmãos, avançarmos assim. Assim, portai-vos varonilmente. Eu estou pronto para realizar o meu dever. Eu estou pronto para fazer as coisas e não permitir que erros aconteçam por minha falha, meu atraso. Eu não posso envergonhar a causa de Cristo. Os meus olhos estão firmes nas coisas. Eu estou a postos no exercício da obra do Senhor. Há áreas do serviço, do culto, que dependem de mim. Como será se eu não fizer as coisas corretamente? Eu me preparei com antecedência. Portai-vos varonilmente. Veja a sequência. Vigie. Firme na fé. Entenda por que nós fazemos o que fazemos da maneira como fazemos. Porque não deve ser feito de outra maneira. Esteja claro no que você crê. Então, postura. Portai-vos varonilmente, diz o Senhor. Bem, eu tenho mantido um olho no cenário evangélico, claro, para ver o que está acontecendo, porque há coisas que eu não quero me envolver, eu quero entendê-las logo para poder rejeitá-las e não permitir que elas entrem na minha vida ou na vida de outras pessoas. Eu tenho feito isso, observado o que está acontecendo em nosso meio. Quais são os próximos 2 ou 3 pontos de entrada que Satanás formou para entrar nas igrejas? Em nossos dias, perdão. Estou atento a isso. Será que ele está trazendo coisas do passado de volta, como uma nova estratégia, um instrumento que foi muito usado, parou um tempo, está trazendo de volta? Estou atento a essas coisas. Eu mantenho um olho no cenário evangélico, mas então 2 olhos em minha própria postura, meus deveres na obra, quão confiável eu sou.
Eu gostaria de falar um pouco, para nós corrermos para a conclusão, sobre as ciladas do maligno. Abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Aqui está um termo interessante. Nós temos um inimigo, Efésios 6, versículo 11, essas palavras: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, olha aí a palavra firmes, contra as astutas ciladas do diabo. No grego, ciladas são métodos. Método é algo que você planeja para você saber como você vai desdobrar uma ação, alcançar algo. Método. Você vê lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a mesma ideia. Apenas para afirmar isso, 2 Coríntios 2, 11. Observe novamente Paulo falando: porque não ignoramos os seus ardis. É a mesma ideia. Métodos, ardis. Palavra usada aqui como ardis. O diabo, ele tem sempre usado um tipo de movimento duplo contra as igrejas. E ele sempre faz isso, se você observar a história. Ele ataca por fora e, ao mesmo tempo, ataca por dentro. Todo bom guerreiro, país, faz isso para tentar destruir algo. Satanás tem usado este método. Ele ataca por fora enquanto também ataca por dentro. Observe a guerra que está acontecendo ali na Ucrânia. Primeiro por dentro, né, certas pessoas vestidas ali de patriotas, criando grande dificuldade para que o país tenha uma razão de invadir. Estão atacando aqui ao meu lado, mas são deles. E eu ataco por fora. É sempre assim, meus irmãos. Será que nós estamos vigilantes a respeito disso? Os ataques por fora envolvem violência, perseguição física pesada, mesmo morte. Em muitos países isso está acontecendo agora, nessas semanas, se você lê e ouve a respeito. E há ataques também intelectuais, ateísmo, teoria da evolução, legislações que irão cercear mais e mais a voz da igreja, a voz do povo de Deus. E há ataques morais, não é? Nós vivemos em um clima cultural antimoral, antibíblico. Há ataques políticos, como eu mencionei, um após o outro, coisas que são legalizadas, aplaudidas, e logo o contrário será criminalizado. Veja você, será que nós estamos entendendo o que está acontecendo? Há um movimento aí que deseja transmudar, nossa bandeira não é essa, não entenda errado, estou usando como exemplo, que deseja transformar até a linguagem das pessoas e mudar os termos que definem sexo e gênero, não é? No lugar de A, O, é E, X, o que. Você percebe como o inimigo ele quer colocar na nossa boca agora a linguagem dele, para a gente falar o que ele quer. Isso é um exemplo, estou falando aqui. Como as coisas são colocadas em nós e nós começamos a operar na igreja espalhando erro, porque nós não discernimos. O que é isso aí? Isso é uma estratégia, veja só. Qual é a melhor maneira de mudar as coisas? Fazer com que as próprias pessoas tragam o erro para dentro. Você discerne essas coisas, você olha, uau, que coisa feia, vou embora, cuidar da minha vida. Não, meus irmãos, pare um momento, observe, lembre da doutrina da verdade. Isso aqui está contra esta verdade. E isso vai afetar a igreja e meus irmãos desta maneira. Há tantos meios, queridos irmãos. Há sempre por aí no meio cristão, sempre. Agora pior, pessoas que negam a autoridade da palavra de Deus. Você vê essas pessoas, o mais triste observar é o seguinte, que há crentes verdadeiramente salvos, pessoas salvas, que ouvem estes homens e mulheres negarem com toda clareza a suficiência, a inspiração da palavra. Eles negam diante da tua cara, num vídeo, e as pessoas ficam olhando assim. Isso não está muito certo. Mas continuam ali seguindo, ouvindo, nada fazem. Por quê? Uma pessoa assim tão bacana, se veste bem, tem um carisma, é jovial, um sorriso bonito. Que pessoa atrativa para a gente ouvir. E aí está ali o diabo disfarçado, negando a verdade. A palavra de Deus, isso aqui é mais um livro, isso aqui precisa ser relativizado. Há tantas coisas da época, da geração, patriarcalismo, a gente precisa deixar esse negócio de autoridade, tira isso de lado. Estão lá na internet, não é? E as pessoas, mas é muito intelectual, eu vou conseguir tirar alguma coisa boa daí. Queridos irmãos, quão triste, será que Satanás precisa aparecer?
Ou será que o maligno precisa vir na cultura popular, verde, com chifre, com rabo, com arpão, diante de você falar, a Bíblia não é suficiente? Você, esse é o diabo, eu vou embora. Você não consegue ver isso. E quando alguém se levanta contra a verdade, ali está a obra do maligno. Ali está alguém atacando a palavra de Deus. Não há meio termos. Apóstolos, discípulos no primeiro século não teriam dúvida disso. Se alguém nega o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, diz João. Se alguém vos trouxer outra doutrina, se não esta, não comuniquei, não tem um relacionamento, não se aproxime, não se sente para tomar um café, não acompanhe. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo é isso. Não há vigilância, não há firmeza na fé, não há varonilidade entre homens e mulheres cristãos. Não pode, meus irmãos. Mas nós estamos aqui, ciladas do diabo, métodos, artimanhas. E ele tem sempre usado dessa maneira, ataque por fora, ataque por dentro. Assim nós precisamos vigiar, por fora e por dentro. Mas agora, nós temos ataques internos no meio das igrejas. E há sempre por aí, não é? Como eu mencionei, essas pessoas que têm negado doutrinas caras, preciosas da palavra de Deus. Talvez elas não fazem isso, algumas delas não fazem isso verbalmente, mas fazem pela prática. E elas diluem a mensagem da palavra de Deus. Falsos mestres. Não é? O mundanismo, especialmente na adoração, mundo trazido para a igreja. Haverão falsos conversos que desejarão que os seus gostos e ideias sejam trazidas e firmadas e realizadas na igreja, e todo tipo de coisa acontecerá para derrubar a mensagem e a postura da igreja. Deixe-me revelar algumas coisas como exemplo para você entender. Como pastor, eu sempre estou, e todo pastor estará lá na frente da trincheira, do combate, né? E a primeira bala e pedrada é sempre contra o pastor. E assim, obviamente, há esse privilégio de você observar como as coisas são. E aqui, em nossa congregação, em menos de 10 anos, já passaram todos os tipos de situações e de ideia. Pessoas que queriam impor sobre a congregação sua maneira de agir. E alguns eram insistentes, e há tanto tipo de sutileza. Houve uma pessoa que estava conversando com as pessoas, chamando para almoçar na casa deles. Olha esse negócio de evangelizar as pessoas lá e falar com elas. Isso é errado, isso não é bíblico. Mesmo. O importante é você dar um bom testemunho no trabalho, orar na hora do almoço, as pessoas verem, saber, ele é uma boa pessoa, isso é o teu testemunho, você ganha as pessoas assim. Aí vem Paulo e diz, prega a palavra, você percebe, graças a Deus há tempo a igreja percebeu isso, e agiu com firmeza. E haviam outros que queriam meio que comprar a igreja para trazer certas ideias, e certos presentes, pastor, um presente para ti. E pastor, eu vou trazer isso para a igreja. Eu falei, não, meu irmão, para evitar certos problemas, nós colocamos todas as doações em um só fundo geral da igreja. Dali decide o que precisa ser feito. Por quê? Porque é uma artimanha, né? Se eu der um presente para fulano, na hora que eu pisar na bola e trazer algum ele vai ficar tranquilo comigo, né? Comprando, né? Perdoe meu exemplo, havia um senhor que passou por aqui e ele um dia me viu com um sapato meio furado por baixo, ralado do lado, ele decidiu comprar um sapato para mim. E me deu esse sapato. E aí eu tendo a terminar um sapato para calçar o outro. Não estou dizendo que você tem que usar essa regra, não. E toda vez que eu descia do púlpito, no final do culto, passava, ele sentava do lado, ele me via descendo, ele olhava assim. E um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. Poxa, eu dei um presente para ele, ele não está usando. E é o mesmo Senhor que trazia certas ideias estranhas para a igreja. Pentecostais disfarçados, iscas de evangelismo. Assim, qual é o problema de trazer uma bateria para a igreja? A gente vai trazer os jovens para cá. Deixa eu tentar comprar o irmão, o pastor. Não é verdade? E estou dando exemplos pequenos aqui, meus irmãos. Mas veja as sutilezas. Nós estamos firmes, nos portando varonilmente, com seriedade na palavra. Nós discernimos essas coisas que estão acontecendo, né? Agimos com sinceridade, operando. Bem, aqui está um exemplo. Ele opera por estratégia, ele é persistente, ele tenta todo tipo de coisa, ele solapa a fé, ele atrai a atenção, ele atrai o mundo com muitas possibilidades legítimas para o crente, todo o tempo. Nós estamos vigiando.
Nós estamos atentos. Bem, há tantos exemplos, nosso tempo não nos permite. O diabo trabalha dessa maneira. E o diabo trabalha influenciando pessoas que estão sempre, marque isso, sempre ouvindo e nunca aprendendo. Domingo após domingo ouvindo, nunca aprendendo. Ele influencia uma igreja ali, outra ali, daqui a pouco uma denominação inteira. Ele mira o coração, tenta desviar as pessoas do caminho do Senhor. Ele observa. Essa pessoa, ela está ali, ela vai ser a oportunidade para mim trabalhar naquela igreja. Ele ouve, você vê, ele nunca aprende, nunca põe em prática, nunca vive. Domingo após domingo, é essa pessoa que eu vou começar a trazer certas ideias estranhas. E é interessante observar isso, que alguns que às vezes nada fazem na igreja, quase nunca estão presentes, não oram, não servem, de repente aparece com uma ideia fantástica e começa a tentar trazer essa ideia e influenciar outras pessoas. Você pega, mas essa pessoa é um exemplo para estar trazendo ideias e já passou pelos canais certos. Não é interessante? Pois é, meus irmãos, nós estamos vigilantes. Isso está acontecendo em cada igreja bíblica em nossos dias. Veja algumas resultados: não há mais adoração bíblica, não há mais evangelismo, culto de oração é 1, 2, 3 pessoas. A vizinhança não é visitada, crianças não são evangelizadas, o povo de Deus não é santificado. E foram igrejas firmes no passado. Por quê? Por essa razão. Não estavam vigiando, não estavam firmes no que criam, não se portaram varonilmente no momento em que deveriam se portar. Nós não queremos ser assim. Se Satanás puder criar divisões em igrejas, eu agradeço a Deus porque o Senhor tem protegido a nossa igreja. Laço da comunhão, não é? A obra do Senhor e o domínio da velha natureza tem sido subjugado por cada irmão diante do Senhor. Eu agradeço a Deus por isso. Mas se você, como um congregante, volta a mencionar, creia que há algum atrito, algum mau sentimento entre você e outra pessoa, salva ou não salva, há algum descontentamento, choque, meu querido irmão, ore ao Senhor, lide com isso. Não permita que isso se espalhe dentro de você e no corpo de Cristo Salvador. Bem, deixe-me abrir em uma última passagem agora. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Que é sobre oração. Eu costumava pensar que esses versículos diziam o seguinte: você persevera orando ao Senhor, vela em oração, e então você observa pelas respostas às minhas orações e agradece a Deus por tudo isso. Mas é claro, eu vim a perceber que não é exatamente esse o sentido. O que Paulo está dizendo aqui é: esteja vigilante, observe as coisas pelas quais você deve orar, pelas quais você deve interceder. Esteja vigilante nisso. Persevere em oração, vigilando, velando nela e com ações de graças. Velar, vigiar, pelo que você deve orar. Eu sou um homem ou uma mulher de oração. Eu estou mantendo os meus olhos abertos às situações e questões que eu devo orar. Em nossas conversações, sempre alguma coisa vai transparecer que eu posso tomar nota e orar por este irmão, por aquela situação. Assim, isso é velar em oração, estar atento pelo que orar, estar vigilante, trazer diante do trono da graça. Então, você é uma pessoa de oração, você mantém os olhos abertos, você tem ali tua caderneta, alguma coisa para tomar nota e não esquecer. E aqui está mais um texto sobre vigilância. Vigilância na doutrina, vigilância em oração, mas eu preciso concluir aqui. Você crê que o Senhor irá continuar nos abençoar nesta igreja, abençoar muito? Você crê nisso? Está seguro disso? Será que o Senhor vai nos abençoar, meus irmãos, ou abençoar qualquer igreja, quando Ele sabe que pela falta de oração sincera do povo de Deus, todas aquelas bênçãos que Ele daria àquela igreja seriam em pouco tempo lançada fora, jogada fora por falta de oração, ano que vem, 2 anos depois? Ou que haverão atritos, divisões? Será que o Senhor nos abençoaria hoje, se Ele soubesse que em pouquíssimo tempo nós lançaríamos fora as bênçãos e oportunidades? Erro doutrinário permitido, alguma prática mundana introduzida na igreja? Será que o Senhor abençoaria quando Ele sabe que bênçãos serão perdidas?
Mas se ele sabe que nós seremos vigilantes na doutrina, na igreja, em nossos corações, em nosso relacionamento, em nosso serviço, em problemas, em dificuldades, no cuidado de almas, na manutenção do amor fraternal, se ele sabe disso, na hospitalidade com os visitantes entre nós, então ele sabe que nós seremos dignos de confiança para sermos vigilantes, e ele nos abençoará com frutos, com muitos frutos. É maravilhoso pensar sobre isso, porque ele sabe que nós estamos nos esforçando como igreja para ser segura e guardar as bênçãos que ele enviará. Por isso ele nos dá bênçãos. Então nós devemos nos manter vigilantes. Deixe-me terminar aqui. Portai-vos varonilmente. Vigiai, estáis firme na fé, responsabilidade do crente. Bom, isso é para nós hoje na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a não esquecermos essas coisas. Ele nos abençoará como igreja sempre frutífera, uma maternidade de almas, um exército de homens firmes, um exército de homens firmes para o Senhor, homens e mulheres que amam a Deus, como o exemplo dos companheiros de Paulo, como aquelas mulheres tão dedicadas. Então nós subiremos e deixaremos a tocha da verdade para a próxima geração, se o Senhor não retornar. Então nós entraremos na presença do Senhor para ouvir as suas palavras, não é? De conforto, de graça. Ser vigilante, ser parte, meu irmão. Deus nos abençoe.